A bota remendada de 24 Rennes se destacava em meio a um desfile de calçados importados, símbolo do status e do preparo na FEB durante a campanha na Itália, em outubro de 1944. Enquanto os soldados marchavam, a expectativa era que as botas que custavam uma pequena fortuna suportassem as adversidades do terreno acidentado. Mas, em vez disso, eram as costuras industriais que cederam sob o peso da lama, da chuva incessante e das trilhas perigosas. O odor da terra molhada misturava-se com o suor e o sangue que escorria dos pés feridos. O protagonista, um soldado simples chamado João, observava ao redor enquanto seus companheiros lutavam contra as bolhas e cortes. Ele viu as botas importadas deixadas para trás, descartadas como se fossem lixo. Sentiu um misto de alívio e apreensão ao perceber que sua bota remendada, reforçada com couro extra e pregos simples, permanecia firme em seu pé, ajustada perfeitamente, como um velho amigo. Meses antes, João tinha se juntado à FEB com o sonho de lutar pela liberdade. Desde o início de 1944, ele sabia que as condições na Itália seriam difíceis, mas nunca imaginou que a resistência de um calçado improvisado se tornaria seu maior trunfo. Lembrava-se das filas para as botas, da expectativa ao receber um par novo e da decepção quando viu seus companheiros se queixando de dores incessantes. A crise começou quando as marchas longas se tornaram rotina. As botas, que deveriam ser sinônimo de proteção e força, rapidamente se mostraram ineficazes. E João viu muitos dos seus amigos caírem em desespero. A frustração acumulava-se a cada passo que davam, e as cartas que enviava para casa tornaram-se uma forma de desabafar sua solidão e seu desejo de voltar com dignidade. As noites eram frias e longas, enquanto as tropas se aglomeravam em torno de fogueiras, tentando encontrar um pouco de calor e conforto. João recordava as conversas com seus amigos, os olhares cansados e as promessas de que tudo ficaria bem. Mas a realidade era dura, e a cada dia ele se sentia mais isolado em meio ao clamor da guerra. Sua bota remendada era, de certa forma, um símbolo de sua resiliência, uma prova de que ele ainda estava de pé, mesmo quando muitos estavam à beira da desistência. Quando as chuvas começaram a cair, transformando a terra em lama, a situação se agravou. As botas de couro importadas, que pareciam tão promissoras, desmoronavam sob o peso da realidade. João observava seus companheiros, um a um, lutando para manter-se de pé, enquanto as botas novas se desintegravam em meio à lama. Ele tocava a bota remendada, sentindo a textura do couro e a firmeza dos pregos que sustentavam sua jornada. Para muitos, isso poderia parecer insignificante, mas para João era um sinal de esperança em um cenário que se tornava cada vez mais sombrio. A tensão estava no ar, e ele sabia que algo precisava mudar. O grupo marchava em silêncio, exceto pelos gemidos de dor e pelo som da chuva caindo. Enquanto caminhava, João sentiu a responsabilidade crescendo sobre seus ombros. Ele era um homem simples, mas o peso da luta pela liberdade começava a se transformar em um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. A bota remendada, no entanto, parecia lembrar-lhe de sua determinação. Era o que ele tinha, e ele não ia desistir. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento, a resistência de seu calçado se tornava um reflexo de sua própria vontade de seguir em frente. Meses antes, com a chegada de 1944, João se viu mergulhado em um novo mundo, longe de casa e das tardes tranquilas no campo. Ele se alistou na FEB, alimentando o sonho de lutar pela liberdade, mas logo percebeu que a realidade da guerra exigiria mais do que coragem. Os primeiros dias de treinamento eram intensos, repletos de disciplina e um ambiente hostil, onde cada soldado precisava lutar por si e pelo próximo.
As manhãs começavam com o som do apito do sargento e as noites eram longas, marcadas por insônia e pensamentos sobre o futuro incerto. As primeiras semanas foram um turbilhão de emoções. A expectativa ao receber o uniforme e as instruções sobre armas e táticas misturava-se com a ansiedade. A questão das botas logo se tornou um assunto central entre os recrutas. As filas para a distribuição eram intermináveis e muitos aguardavam ansiosamente um par novo, acreditando que isso significaria proteção. João, porém, não tinha condições de obter as melhores botas. Quando recebeu seu par remendado, sentiu um misto de alegria e resignação, pois aquelas marcas simbolizavam resistência e adaptabilidade. A crise começou a se intensificar com as marchas diárias, que se tornaram rotina. As batalhas que ele esperava pareciam distantes, mas as longas caminhadas sob o sol escaldante e o peso do equipamento começaram a desgastar o espírito dos soldados. João via seus amigos se queixando de bolhas e cortes cada vez mais frequentes. As botas de couro, que deveriam ser sinônimo de segurança, mostraram-se inadequadas. A frustração crescia dentro dele, mas ele sabia que não poderia ceder. As cartas que enviava para casa tornaram-se um desabafo de suas ansiedades e um desejo profundo de retornar com dignidade. Certa noite, ao redor de uma fogueira, as conversas tornaram-se mais íntimas. Os soldados compartilhavam seus sonhos e medos, e João decidiu abrir-se. Ele lembrou da infância, de como sua mãe remendava seus sapatos, ensinando-o a valorizar o que tinha. Um dia, quando tudo isso acabar, vou voltar para casa e contar como a vida me fez forte, disse ele, sua voz trêmula. Suas palavras ecoaram entre os companheiros um sopro de esperança em meio ao desespero. Com o tempo, as dificuldades tornaram-se evidentes. As botas importadas, que muitos acreditavam ser uma garantia de sucesso, se mostraram um fardo. No entanto, sua bota remendada parecia se ajustar perfeitamente, como se tivesse sido feita para ele. Essa sensação de adaptação se transformou em uma metáfora para sua jornada. Aos poucos, João começou a compartilhar suas experiências e a incentivar outros soldados a encontrarem soluções para seus próprios problemas. Ele percebeu que, em momentos de desespero, a adaptação era essencial. A crise que se desenrolava não significava apenas a fragilidade de um par de botas, mas representava a luta pela dignidade e identidade. João sabia que cada passo dado na lama e na chuva contava uma história de superação. Preparava-se para o que estava por vir, confiante de que, com suas botas remendadas, poderia enfrentar qualquer tempestade. No fundo, ele compreendia que a verdadeira liberdade começava dentro de cada um deles e que a resistência e a adaptação eram as chaves para a sobrevivência. O clímax emocional da história se desenrolou em um dia especialmente sombrio, quando as tropas enfrentavam um dos piores invernos que a Itália já havia testemunhado. O céu estava coberto por nuvens pesadas e a temperatura despencava a cada hora que passava. O som seco das botas de João se destacava entre os lamentos de dor dos outros soldados. Cada passo que ele dava reverberava como um eco de resistência, uma declaração silenciosa de que ele não seria vencido. O ar gelado cortava como lâminas, mas sua bota remendada, que ele havia reforçado com cuidado, permanecia firme em seu pé, solidificando sua determinação. À medida que marchavam, ele notou os olhares dos companheiros se voltando para ele, admirados pela forma como sua bota resistia a tudo. Enquanto alguns caíam à beira do caminho, incapazes de suportar mais, João se mantinha ereto, respirando fundo e sentindo a pressão da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que não era apenas a resistência de sua bota que importava. Era a luta de todos aqueles homens ao seu redor e a necessidade de se manter firme em meio ao caos.
Não são as botas que importam, mas a vontade de seguir em frente, pensou, capturando a essência de sua jornada em um único momento de clareza. O som da batalha começou a se intensificar, e o frio era cortante, mas a determinação de João não vacilou. Ele viu seus companheiros lutando com suas botas importadas, que falhavam miseravelmente sob o peso da lama e da neve. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns, não apenas pela dor física, mas também pelo desespero que começava a se instalar. João sentiu um nó na garganta enquanto percebia que muitos deles não estavam apenas perdendo a batalha contra o terreno, mas também a esperança. Enquanto prosseguia, o rugido das armas e o estalar dos galhos quebrados criavam um contraste aterrador com o silêncio interno que o invadia. Em sua mente, ele se lembrava da bota remendada, do trabalho árduo que fora necessário para mantê-la, e entendia que sua resistência não era apenas física, era um reflexo de sua própria sobrevivência. Ele via a vida em jogo, não apenas a sua, mas a de todos os que marchavam ao seu lado. As lágrimas nos olhos de seus amigos não eram apenas um sinal de fraqueza, mas um chamado à unidade. O momento culminante aconteceu quando um de seus amigos, Miguel, caiu ao chão, as botas importadas rasgadas e cheias de lama. João correu até ele, sentindo a adrenalina correr em suas veias. "Levante-se, Miguel, nós ainda podemos lutar!" gritou, estendendo a mão. Miguel olhou para cima, a dor estampada em seu rosto, e por um instante tudo parecia parar. As palavras de João soaram como um mantra de esperança. Ao ajudar Miguel a se levantar, João percebeu que a luta não era apenas sobre a resistência das botas, mas sobre a força que eles podiam encontrar uns nos outros. Todos ao redor viam a determinação de João. E isso acendeu uma luz de esperança nas sombras que os cercavam. As marchas, os cortes e as bolhas se tornaram parte da história de cada um. E juntos, eles começaram a marchar com mais força, mesmo que a dor estivesse presente. O frio e a lama não eram mais um fardo, mas sim um desafio que eles enfrentariam juntos. O clímax emocional se solidificou nesse instante de união, onde os rostos cansados se tornaram um reflexo de resiliência. João, com sua bota remendada, não era apenas um soldado. Ele se tornara um símbolo de determinação, uma representação da força coletiva que se levantava contra as adversidades. "Não somos apenas soldados, somos irmãos", ele pensou, enquanto marchavam em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar qualquer tempestade juntos, firmes na certeza de que a vontade de seguir em frente poderia superar todas as dificuldades. Enquanto observava a cena ao seu redor, João começou a pensar sobre o significado daquele momento. A determinação dos soldados que marchavam ao seu lado, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, era um sinal claro de que a luta não era apenas sobre a guerra em si, mas sobre os valores que defendiam. Ele percebeu que a bota remendada não era apenas um calçado funcional, mas um símbolo de sua luta e adaptação. Assim como ele havia reforçado sua bota, cada soldado ao seu lado estava reforçando sua coragem e resistência. João refletiu sobre como a jornada até aquele ponto não fora fácil. Havia passado por longas marchas, batalhas intensas e momentos de desespero. Cada prego que ele usou para reforçar a bota contava uma história de superação individual. Ao contrário dos outros soldados que viam suas botas importadas se desintegrando, sua bota remendada se tornava mais parte de sua identidade a cada dia. Aquela bota não representava apenas resistência física, mas também a força de vontade e a determinação de seguir em frente. Ele começou a analisar as implicações estratégicas daquela batalha. Com a força dos homens ao seu lado, a marcha se tornava uma declaração de resiliência. Os soldados estavam aprendendo a se adaptar às adversidades, a encontrar soluções em meio ao caos.
João percebeu que, apesar das dificuldades, havia uma nova esperança surgindo entre eles. As conversas e os sorrisos se tornaram mais frequentes, e a camaradagem foi se solidificando. Ele viu como a união deles poderia transformar a luta em algo mais significativo do que apenas uma batalha por território. Enquanto caminhavam, João notou que seus companheiros começavam a reforçar suas próprias botas, seguindo seu exemplo. Alguns começaram a improvisar remendos, utilizando couro e materiais que podiam encontrar. A solidariedade e a criatividade começaram a florescer em meio à lama e ao frio. O que antes parecia uma luta solitária, agora se transformava em um esforço coletivo. Ele se lembrou de como a resistência de sua bota o ajudara a entender que a verdadeira força estava na união e na adaptação. Enquanto a trajetória continuava, João começou a traçar planos em sua mente. Ele queria compartilhar essa nova perspectiva com todos, inspirando confiança e esperança. Se conseguirmos nos unir e suportar isso juntos, podemos vencer qualquer desafio, pensou, sentindo-se animado com a ideia de que a mudança estava começando a ocorrer. A cada passo, ele sentia uma mudança emocional. A dor e o cansaço ainda estavam presentes, mas agora eram acompanhados por um sentimento de propósito. Ele percebeu que a resistência não era apenas uma questão de bravura individual, mas um espírito coletivo que crescia entre os soldados. As marchas, que antes pareciam intermináveis, agora se tornavam uma oportunidade de aprendizado e crescimento. João sabia que, ao final daquele dia, cada um deles teria suas próprias histórias de superação para contar. E assim, a bota remendada de João se tornou um símbolo não apenas de sua jornada, mas da jornada de todos os homens que marchavam ao seu lado. Enquanto observava a determinação nos rostos dos companheiros, ele entendeu que a luta pela liberdade transcende o campo de batalha. Ela reside na capacidade de se adaptar, de encontrar força na adversidade e de se unir em busca de um objetivo comum. Com cada passo, a bota remendada não era apenas um calçado, mas a prova viva de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. As semanas seguintes foram marcadas por um novo espírito entre os soldados da FEB. A batalha ainda era feroz, mas a determinação havia se transformado em camaradagem. João começou a compartilhar sua experiência com outros combatentes, incentivando-os a encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentavam. Ele se tornou um exemplo de resistência e adaptação, e muitos olhavam para ele em busca de inspiração. Certa manhã, enquanto se preparavam para mais uma marcha, João decidiu visitar um acampamento próximo onde seus companheiros estavam acampados. Ao chegar, encontrou um grupo reunido em torno de uma fogueira, alguns examinando suas botas danificadas. O clima era de desespero, e João sentiu que era hora de agir. Com um sorriso encorajador, ele se aproximou e começou a conversar. Ei, pessoal, vocês já ouviram falar sobre como eu mantive minha bota remendada? Perguntou, atraindo a atenção. Não é apenas sobre ter um par novo. É sobre como você o cuida e adapta às suas necessidades. Vamos dar uma olhada nas suas botas e ver o que podemos fazer. Os soldados se agruparam ao redor de João, curiosos e esperançosos. Ele começou a mostrar como reforçar as botas, utilizando tiras de couro e até mesmo pedaços de tecido que pudessem encontrar. Havia um clima de camaradagem e risos, enquanto eles experimentavam as técnicas que João ensinava. A conversa fluiu, e aqueles momentos de leveza se tornaram um alívio bem-vindo em meio ao caos da guerra. Em meio a risadas e brincadeiras, um amigo de João, Carlos, fez uma piada sobre a resistência das botas remendadas. Se isso não funcionar, pelo menos teremos uma nova moda na guerra, disse ele, levando todos às gargalhadas. Aquela leveza foi um bálsamo para a alma, e João percebeu que esses pequenos momentos eram essenciais para manter o moral elevado.
No entanto, os desafios continuavam. Havia debates acalorados sobre as táticas a serem seguidas, e nem todos estavam dispostos a ouvir as ideias de João. Alguns soldados ainda se agarravam à crença de que as botas importadas eram superiores, enquanto outros estavam abertos à adaptação. João sabia que as tensões precisavam ser tratadas com cuidado. Ele permaneceu paciente e usou sua própria resistência como exemplo. Eu entendo que vocês têm suas opiniões, mas o que importa agora é que estamos juntos nessa luta. Vamos aprender uns com os outros e enfrentar isso de forma unida, disse ele em uma reunião improvisada, buscando um equilíbrio entre as diferentes opiniões. A resposta foi mista, mas ele sentiu que suas palavras começaram a ressoar com alguns, e pequenos gestos de apoio começaram a surgir. Nas semanas seguintes, a solidariedade entre os soldados cresceu. A resistência de cada bota remendada se tornava um símbolo da força coletiva. João observou como cada um estava se adaptando às circunstâncias, encontrando soluções de maneira mais criativa e colaborativa. Aqueles que antes se sentiam sozinhos agora se uniam em um esforço comum, e a luta pela sobrevivência se tornava a luta de todos. A cada marcha, João e seus companheiros se sentiam mais conectados. E mesmo que as dificuldades fossem imensas, a camaradagem se tornava a base de sua força. A bota remendada de João, com todos os seus reparos, havia se transformado em um símbolo de uma nova era de resiliência, onde a verdadeira força residia na união e na adaptação. João sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas com seus amigos ao lado, ele se sentia mais confiante do que nunca. A luta pela liberdade agora era também uma luta pela dignidade coletiva, e essa nova perspectiva tornava cada passo dado mais significativo. Com a determinação renovada, eles marcharam em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar o que estava por vir, juntos. Conforme a campanha na Itália avançava, o clima de camaradagem que João e seus companheiros haviam cultivado começou a ser testado. O frio cortante e as condições adversas da guerra tornavam-se cada vez mais desgastantes e as tensões entre os soldados começaram a emergir. As diferenças culturais e as opiniões sobre táticas de combate frequentemente resultavam em discussões acaloradas, colocando à prova a solidariedade que haviam construído. Um dia, enquanto se preparavam para uma nova missão, João percebeu que a divisão começava a se aprofundar. Alguns soldados insistiam que as botas importadas eram a única solução viável, enquanto outros defendiam a adaptação e o uso de calçados improvisados. O debate se intensificou, com vozes elevadas e gestos bruscos. João viu a frustração tomando conta do grupo e sabia que precisava intervir antes que a desunião se tornasse um problema maior. Ei, pessoal! Precisamos lembrar que estamos todos aqui pelo mesmo motivo, disse João, tentando acalmar os ânimos. A luta não é apenas contra o inimigo, é também sobre manter a união entre nós. Vamos discutir nossas ideias, mas com respeito. Cada um de nós tem algo a contribuir. A tensão no ar era palpável, mas João se esforçou para manter um tom conciliador. Ele começou a ouvir as preocupações de cada lado, tentando encontrar um meio-termo. Com o tempo, os soldados começaram a se abrir, compartilhando suas experiências e o que aprenderam até então. A discussão se transformou em um diálogo produtivo, e aos poucos, a rivalidade deu lugar a uma visão coletiva. Entretanto, os desafios logísticos não estavam apenas nas botas. A falta de suprimentos e alimentos era uma realidade difícil de encarar. As condições de vida eram precárias e cada novo dia trazia à tona a dura realidade da guerra. As baixas eram constantes e os soldados lidavam com a dor da perda de companheiros. O custo humano da batalha tornava-se evidente
e muitos se sentiam desalentados. João sabia que, mesmo diante das dificuldades, era essencial manter o moral elevado. Ele começou a organizar pequenas atividades em grupo, como jogos improvisados e contação de histórias ao redor da fogueira. Esses momentos de leveza ofereciam um escape temporário da dura realidade e ajudavam a reforçar os laços entre os soldados. Ele se lembrava de como sua bota remendada representava a força e a adaptabilidade, e queria que todos sentissem essa mesma resiliência. Mas não seria tão simples. Em uma das noites, enquanto a equipe se reunia para uma dessas atividades, um soldado conhecido por seu temperamento explosivo, chamado André, expressou sua frustração. "Estamos perdendo tempo. Precisamos de um plano de ataque e não de histórias", exclamou, a raiva transparecendo em seu tom. João respirou fundo, ciente de que a situação poderia se agravar. "André, entendo sua frustração. A batalha é difícil e é natural sentir-se assim. Mas é preciso lembrar que um bom plano também vem de um espírito unido. Precisamos confiar uns nos outros", respondeu ele, tentando acalmar a situação. A tensão não desapareceu imediatamente, mas as palavras de João pareciam ressoar. Ele sabia que a resistência não se tratava apenas de força física. Era também uma questão de manter a esperança viva, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. João decidiu que, independentemente das dificuldades, ele continuaria a lutar, não só pela liberdade, mas pela camaradagem que havia se tornado fundamental. Enquanto as semanas passavam, as dificuldades permaneciam, mas João e seus companheiros aprenderam a enfrentar os desafios como uma equipe. As diferenças ainda existiam, mas agora eram vistas como oportunidades de aprendizado. O espírito de união se fortaleceu, e a bota remendada de João, com cada prego e costura, tornou-se um símbolo de uma resiliência que transcendia a batalha individual. Juntos, eles marchavam, prontos para enfrentar o que viesse, determinados a não deixar que as dificuldades os separassem. O final da campanha trouxe um misto de emoções para João e seus companheiros. Depois de meses de luta incansável, de marchas sob o frio cortante e de perdas dolorosas, eles estavam finalmente se aproximando do fim de sua jornada. Embora a vitória estivesse ao alcance, o custo humano se tornava cada vez mais evidente. As memórias de amigos que haviam caído ao longo do caminho pesavam em seus corações, e a realidade de que muitos nunca voltariam para casa era um fardo difícil de suportar. Enquanto caminhavam pelas ruas de uma cidade que eles haviam ajudado a libertar, a atmosfera era estranha. Havia festejos e celebrações ao redor, mas João não conseguia se sentir completamente alegre. Ele se lembrou das noites em que as histórias ao redor da fogueira tinham sido um alívio temporário, e de como as risadas tinham ajudado a curar as feridas invisíveis que a guerra deixara. Agora, as lágrimas de seus companheiros, que antes eram um sinal de fraqueza, eram um testemunho da profunda conexão que eles tinham formado. A bota remendada de João, embora gasta e marcada pela luta, ainda estava firme em seu pé, lembrando-o de tudo o que havia enfrentado. O que antes era um símbolo de resistência, agora também era uma recordação de cada passo dado em direção à liberdade. Ele olhou para seus amigos e percebeu que a jornada deles havia moldado não apenas seus corpos, mas também suas almas. Cada prego e cada costura na bota contava uma história de superação e adaptação. Em uma conversa com os poucos sobreviventes da sua unidade, João refletiu sobre o que a vitória significava. Nós lutamos pelo que acreditamos. Mas o que realmente importa é como nos apoiamos uns aos outros, disse ele, sua voz carregada de emoção. O verdadeiro valor da nossa jornada não está apenas na guerra, mas nas lições que aprendemos e nas amizades que formamos. Enquanto isso, ele pensava no futuro. O que aconteceria quando voltassem para casa?
As cicatrizes da guerra seriam levadas para longe, mas as lembranças permaneceriam. João sabia que a luta pela liberdade não terminava nas batalhas. Era também uma luta interna. Ele pretendia compartilhar suas experiências, contar a história de sua bota remendada, da adaptação e da resiliência que foram essenciais para sua sobrevivência. A cerimônia de retorno foi marcada por honras e discursos, mas João estava mais preocupado com as histórias que precisavam ser contadas. Ele queria transmudar a dor da perda em um legado de esperança. Nossos amigos que se foram não devem ser esquecidos, ele pensou. Vamos lembrar deles não apenas como soldados que caíram, mas como homens que lutaram por um futuro melhor. Ao olhar para a multidão de familiares e amigos que os aguardavam, João sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que voltaria para casa, mas também sabia que a ferida da perda ficaria com ele para sempre. O peso da responsabilidade agora era maior do que nunca. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não apenas significava conquistar um território, mas também a capacidade de levar adiante a memória e a luta de cada um que havia compartilhado aquele caminho. Enquanto caminhava em direção à sua família, João olhou para baixo, observando sua bota remendada. Era apenas um calçado, mas representava tanto. Era uma prova viva de que, mesmo em meio à adversidade, a força, a união e a vontade de seguir em frente prevalecem. E assim, ele entendia que a história daquelas marchas, das vitórias e das perdas, seria contada por gerações, não apenas como um relato de guerra, mas como uma celebração da resiliência humana. João carregaria consigo o legado de sua jornada e, ao fazê-lo, se tornaria a voz de todos aqueles que, mesmo em meio à dor, nunca deixaram de lutar pelo que acreditavam. A imagem de sua bota, firme e resistente, seria sempre um lembrete de que, na luta pela liberdade, a adaptação e a persistência sempre prevaleceriam sobre a mera aparência de superioridade.